Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica muito bacana sobre a reforma tributária. A gente teve hoje a publicação do regulamento do CBS, com algumas disposições compartilhadas com o IBS. Então esse regulamento foi publicado hoje, através do decreto 12.955. A gente já tem publicado a Lei Complementar 214, que trata da reforma tributária. Depois a gente teve a Lei Complementar 227, de 2026 também, 2025, perdão, que trata do comitê de gestor, da criação do comitê gestor do IBS, tá? Que teve algumas pequenas alterações ah, na lei, que fez, né, pequenas alterações na lei 214, tá? E hoje a gente tem a publicação do decreto. Então, a gente aí da área fiscal, contábil, temos que pegar esse decreto que foi publicado hoje e verificar se teve alguma mudança relevante em comparação à Lei Complementar 214, tá? Então, aquilo que a gente já vinha estudando, nós temos que analisar se teve alguma mudança relevante com a publicação do decreto de hoje, tá? Então, uma dica que eu estou trazendo para vocês hoje é utilizar a IA para poder nos auxiliar aí nesse processo, tá? Eu fiz uma análise no Cloud, tá? Eu criei um projeto dentro do Cloud, onde eu incluí essas três legislações, tá? Eu copiei elas do site do Planalto e coloquei num Word, um documento de Word, e depois eu anexei junto a um projeto dentro do Cloud, tá? E depois eu coloquei algumas descrições nesse projeto, dizendo que ele tinha que ser, responder para mim, né, num nível analítico, né, teria que ser preciso e teria que ficar restrito ao contexto dessas legislações. E o resultado, pessoal, foi esse que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, eu pedi a comparação entre as três legislações e pedi também que, no final, ele gerasse para mim um arquivo em HTML dessa comparação, tá? Eu queria saber o que mudou agora no decreto 12.955 comparado com as três legislações anteriores, e o resultado foi esse. Então, eu fiz, né, a análise inicialmente das hipóteses de incidência, até porque a gente não pode pegar um documento de muitas páginas, como é o decreto publicado, que tem aproximadamente aí, quase 300 páginas, e comparar com outras legislações também extensas. A LC 214, por exemplo, deve ter aproximadamente umas 400 páginas. Então, a gente não pode pedir para essa análise ser feita de uma forma geral. O que a gente faz? A gente copia sempre por blocos. Então, eu peguei aqui o bloco das hipóteses de incidência e pedi para ele que fizesse esse trabalho para mim de conferência. Então, ele gerou aqui um arquivo HTML, que é esse que eu estou mostrando para vocês, né? Ele faz uma pequena introdução aqui, dizendo que é um comparativo sistemático da LC 214, né, texto original, e as alterações introduzidas então pela LC 227 e o decreto 12.955. A LC 214 então ela é de 2025, a LC 227 é de 2026. Antes eu acho que eu falei 2025, mas é 26. E o decreto de hoje. Ele traz aqui então uma descrição dessas legislações, tá? Essa análise foi feita agora em abril, né, data da publicação. Então ele traz aqui um cabeçalho para a gente e ele vem fazendo aqui então a análise. Então no artigo 3º, definições que fundamentam as hipóteses de incidência, ele monta para a gente esse quadro. Tá, vou tirar o zoom aqui. Ele monta esse quadro. Então, primeiro ele menciona aqui o dispositivo que está sendo tratado. Nesse caso aqui é o artigo 3º, parágrafo 3º, operações com bens. Ele diz aqui que no texto original da LC 214 não tinha esse parágrafo, que ele foi
acrescentado, então na LC 227 foi incluído então o parágrafo 3º do artigo 3º. Então ele traz aqui a descrição, ele fala aqui para mim do impacto dessa alteração, né, onde está sendo definido expressamente que locação, arrendamento e cessão temporária são operações com bens, não serviços, com reflexo direto no critério espacial local onde o bem está localizado e na classificação do fato gerador. Então ele faz também um comentário do impacto em função dessa alteração. Aqui na questão do decreto publicado hoje, ele diz o que aconteceu. Então nesse caso foi incorporado na íntegra, né, reproduz na íntegra essa alteração que foi feita, tá? Então ele faz esse comentário para nós e ele segue. Aqui no final desse primeiro comentário, ele traz aqui pontos de atenção. Antes da LC 227, havia discussão doutrinária sobre se locação de bens mobiliários seria tributado como operação com os bens ISS e ICMS no sistema antigo ou como serviço. Então havia essa discussão. A nova redação encerra a controvérsia ao positivar que locação, arrendamento e cessão temporária de bem integram o conceito de operação de bens, com todas as consequências daí derivadas. Então, ele traz para nós também esses pontos de atenção. Depois, pegando aqui o artigo 4º, hipóteses de incidência em operações onerosas. Então, ele pega aqui o artigo 4º, que trata do regime geral, pega o texto da LC 214, o texto original. Ele diz aqui que na LC 227 não teve alteração e no decreto idêntico. Então se aplica a mesma sistemática aqui da LC 214. Depois ele vai para o próximo parágrafo 1º. Ele trata aqui da tributação que serão tributadas apenas nas hipóteses expressamente previstas na lei complementar. É o que trata o parágrafo 1º. Ele diz aqui que na LC 227 não teve alteração e continua idêntico no decreto de hoje. Tá? Aqui ele até comenta que substitui referência à lei complementar por este regulamento, adequação hierárquica normativa. Então ele está dizendo aqui que as operações não onerosas serão tributadas apenas nas hipóteses expressamente previstas. A 214 diz aqui então que é na lei complementar, porque a 214 é uma lei complementar, e o decreto diz por este regulamento, respeitando aqui a hierarquia, né? Ok, indo para o próximo, parágrafo 2º, inciso 1 ao 8, conceito de operação onerosa. Então, o LC 214 traz aqui na primeira coluna várias situações. Ele diz aqui que na 227 não modificou a lista dos 8 incisos e, no caso, continua idêntico, reproduz os 8 incisos na íntegra no decreto e acrescenta algo novo, que seria o parágrafo 5º. Nas hipóteses de troca ou permuta, cada um dos fornecimentos será considerado uma operação distinta. Então, aqui ele até comenta, né? Ressalvado o imóvel do artigo 360, parágrafo 3º, inciso 1. E continua, vai para o artigo 3º, irrelevâncias. Então ele faz também a mesma comparação. Depois o parágrafo 4º aqui, também sobre ativo não circulante e atividade não habitual. Tá? Então ele traz também toda a comparação entre a LC 214, a LC 227 e o decreto publicado hoje. Ok? Então, pessoal, essa é uma dica que eu trago para vocês aqui de estudo de legislação com a utilização de A. É óbvio, é claro que a gente tem que conferir se essa análise, eu já fiz isso, então, pelo menos nesse documento que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu já fiz essa análise, essa supervisão. Então ele
está realmente restrito às leis mencionadas e não tem nada aqui inventado. Então a IA trabalhou de forma criteriosa e analítica para fazer essa comparação para a gente, tá? Então, ao invés de a gente estar fazendo isso de forma manual, a gente pode utilizar a IA para fazer estudo da legislação, tá? Porque como a gente está percebendo, tem um volume muito grande de informações da reforma tributária e a gente tem que ter ferramentas aí que auxiliam a gente nessa luta aí que é essa fase de transição da reforma tributária, ok? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver interesse em ter mais análises como essa da reforma tributária, deixa aí nos comentários que eu posso estar debatendo com vocês e compartilhando esse material, ok? Um abraço e até mais.